Fala, galerinha do Dasco, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar mais sobre a questão da redação, dessa construção de texto, para que vocês arrasem aí na redação do Enem e tirem nota 1000. Vou ficar esperando vocês falarem aqui para mim que tiraram nota 1000. Hoje nós vamos falar dessa aula, a gente vai dividir essa aula mais ou menos em duas partes, para que a gente possa relembrar um pouquinho dessa construção textual, como se faz um bom texto, quais são as estratégias que nós precisamos montar dentro da dissertação, certo? Por isso que o tema da nossa aula de hoje é análise de construção dissertativa. O que significa essa questão de análise da construção dissertativa? Primeiramente, né, quando nós vamos criar qualquer tipo de texto, é muito importante que a gente crie estratégias, né? E essas estratégias, elas estão diretamente relacionadas a essa análise da construção dissertativa, para que eu pense antes de escrever como que eu vou construir o meu texto, qual é a ferramenta que eu vou utilizar para construir o meu texto. Então, hoje nós vamos falar primeiramente a respeito do tema, né? Como que nós vamos construir essa análise dissertativa em relação ao tema. Claro que, em primeiro lugar, é muito importante que nós conhecemos o tema, né? Que a gente conheça esse tema, saiba um pouco dele. Daí a importância da gente ficar sempre vibrado aí na questão de jornais, de revistas, ficar atento à questão de obras, ficar atento à questão de tudo que está acontecendo na sociedade, né? Questão de causa e consequência, enfim, ficar atento mesmo a esse nosso cotidiano, porque isso vai ajudar bastante na hora de construir esse texto. Então, primeiramente, é importantíssimo conhecer esse tema, saber a respeito desse tema. E uma dica importante, galera, é que vocês leiam os textos de apoio, tá? Os textos de apoio que são colocados aí nos vestibulares, eles não são colocados lá para ficar de enfeite, tá? É muito importante que eles sejam lidos, porque se cair aí, de repente, um tema que você está muito por fora, esse tema de apoio, esse texto de apoio, ele pode te dar uma ajuda, pode te dar uma luz no fundo do túnel, né? Então, fique bem atento a isso. Depois que você entender um pouco a respeito do tema, faça uma análise relacionada a ele, descubra todas as palavras que compõem, tá? Relacione tudo que significa, tudo que você pode pegar daquele tema, é importante na hora da construção. E daí, então, é importante que você defina os seus argumentos. O que quer dizer isso, Tati? Definir argumentos. É justamente quais serão as estratégias que você vai utilizar para construir seu texto. Nós temos aí, gente, várias estratégias para construir um bom texto. Eu coloquei algumas aqui que são as principais, né, e que é mais fáceis de serem utilizadas. Então, você pode usar uma estratégia utilizando uma citação. Então, você pode falar desse tema através de citações, lembrando que essa citação não basta ser colocada se ela não for bem explicada, se ela não for bem contextualizada, o porquê que você colocou aquela citação. E quando a gente fala de citação, você pode colocar aí citação de filósofo, você pode colocar uma citação de algum tipo de obra, de algum tipo de texto, falar a respeito de um poema, por exemplo, a respeito daquela temática. Você pode falar de uma série, tá, que esteja em alta e que tenha retratado o tema. Você pode citar novela, filme, enfim, gente, você pode fazer qualquer tipo de citação. O Enem, ele não te cobra que você faça um tipo de citação específica, mas é muito importante que a citação seja contextualizada. Você pode também usar a estratégia de exemplificação, ou seja, trazendo um exemplo relacionado ao tema. Esse exemplo, gente, pode ser vários também. Você pode, por exemplo, colocar um exemplo específico, você pode colocar, de repente, uma notícia que você ouviu e está falando do tema, joga esse exemplo, né? Então, a exemplo disso temos isso, coisas desse tipo, certo? Nós também podemos colocar como dados ou, por exemplo, números, né? Então, diante da quantidade, segundo pesquisa, 1 milhão de pessoas fizeram isso, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Você pode também montar uma estratégia a respeito de causa e consequência, você traz o problema, né, a causa, e logo em seguida você traz as consequências daquela questão. Então, você pode fazer esse jogo. Comparação, posso comparar? É claro que você pode comparar. Lembrando, gente, uma dica que eu sempre falo aqui, por exemplo, o Enem ele sempre trata de temas sociais relacionados ao Brasil. Quer dizer que eu não posso falar nada de outro país? Daí você pode usar uma estratégia comparativa. Você pode comparar com outro lugar, você pode comparar com outra época,
certo? Isso tudo dá para fazer. Você também pode fazer por constatação, ou seja, você trazer uma verdade verídica, certo? Alguma coisa desse tipo, ficou redundante, né? Uma verdade verídica. Mas é mais ou menos isso, você constatar algo, você conseguir provar aquilo que você está dizendo, ou também por um fato histórico, né? Você trazer aí um fato histórico maravilhoso que vocês têm aí nas aulas de história. Pega essa dica e joga em cima do seu texto, que vai ser muito importante. Bom, essa é a primeira estratégia, essa é a primeira análise dissertativa que você tem que construir, é você pensar como seu texto vai ser construído. E essa estratégia você vai utilizando no decorrer do texto, tá certo? Então, depois, nós vamos falar justamente a respeito da introdução, que é quando você vai começar a escrever seu texto. E essa introdução, ela pode começar de várias maneiras, galera, de várias, tá? Eu coloquei algumas aqui, algumas possibilidades para vocês. Nós podemos começar, por exemplo, a introdução através da declaração, né? O que a gente chama de declaração inicial, que muitas vezes você vem explicando o que é o tema. Então, trouxe aquele tema, você joga a declaração. Você vai falar, por exemplo, sobre o bullying. Então, você já chega falando o que é o bullying, você faz uma declaração inicial. Você pode começar pela tese, certo? Você já pode criar aí o seu ponto de vista e já começar a construir seu texto por definição, certo? É muito comum a gente encontrar várias introduções definindo uma palavra, definindo aquele tema, definindo aquilo que vai ser falado. Você pode também fazer uma introdução através de uma pergunta, mas muito cuidado com isso, gente. Porque ao fazer a pergunta tem que responder, pelo amor de Deus, responda. Não dá para fazer uma pergunta e ficar sem resposta, tá? O seu leitor quer a resposta, principalmente o seu corretor. Mas você pode usar essa estratégia. Por enumeração, a enumeração ela é bem comum, por exemplo, você usar frases nominais, tá? Então você usa frases nominais, enumera várias consequências, por exemplo, se você utilizou, por exemplo, resolveu usar a estratégia de consequência, você enumera as várias possibilidades, os vários problemas, enfim, depende muito do tema, mas dá para fazer isso. Você também pode fazer por contextualização, daí dá para usar alusão histórica ou uma situação concreta. Então, você contextualiza aquele tema, deixa ele bem legal, bem bonito, para ter uma introdução bacana. Ou também por citação, você já começar com uma citação aí e arrebentar nessa introdução. Dá para fazer tudo isso. Pensando nessas estratégias em introdução, essas estratégias aqui você tem que ficar bem atento, porque ela vai ser a apresentação de ideias, certo? Então, você apresenta, então tem que ficar uma introdução bacana, tá? Na introdução, gente, não é o momento de você colocar tudo que você quer, porque isso você vai ter os parágrafos de desenvolvimento, então toma cuidado, tá? Tem gente que já coloca tudo ali na introdução e já era. Chega na hora do argumento, não tem como argumentar. Aqui é uma apresentação. Pensem nisso, e que você pode usar essas diferentes estratégias, certo? Depois, nós temos a questão da argumentação, que é quando você justamente vai defender essas ideias, você vai colocar em prática. Sabe aquela velha história que você chega em casa, fala assim, mãe, posso sair? E a sua mãe fala assim, não. Aí você olha para tua mãe e fala assim, por quê? Ou seja, esse porquê que você está perguntando para sua mãe, essa resposta, que muitas vezes não vai ser muito legal, essa justificativa dela é a argumentação, certo? Então, quando você apresentar as suas ideias lá na introdução, galera, fiquem atentos, porque a partir daí nós vamos ter a argumentação, que ela tem relação direta com a sua tese, tá? Ela vai ter essa relação com a sua tese, essa tese que foi criada aqui na introdução, certo? E aí você tem que criar também como que você vai desenvolver essa argumentação. Vai ser através de causa, de consequência, pontos positivos ou pontos negativos, a escolha é sua, certo? Comece a desenvolver texto e perceba qual é o modelo que mais se identifica com você. Muitos alunos me perguntam, Tati, eu posso escrever sempre desse jeito? Por que não? Deu certo assim? Mete bronca, certo? Então é muito importante que você se encontre na construção do texto. Cada um tem um perfil de escrita. Então pense isso, como que você gosta de escrever isso. E além de tudo, tem diferentes tipos de temas que você pode criar diferentes estratégias. E aí, para a argumentação, também há algumas estratégias que você pode desenvolvê-las. Por exemplo, você pode desenvolver o seu desenvolvimento, a sua argumentação, através de algumas estratégias, como, por exemplo, vantagens e desvantagens, certo? Então, de repente, você vai falar, por exemplo, vamos pensar aqui a questão das redes sociais. Opa, super bacana, super vantajoso, já converso com todo mundo.
com um curto espaço de tempo, bem rapidinho, mas e as desvantagens? Quais são? Então, eu posso trabalhar minha argumentação pensando nesses dois pontos. Eu posso também trabalhar com uma estratégia comparativa, de forma direta, indireta. Eu posso trazer algo direto ou algo de forma indireta. Eu posso também criar uma estratégia de dados e pesquisas, trazer bastante dados e pesquisas. Lembrando, gente, que não é muito legal você colocar simplesmente assim, segundo pesquisa, não. Tipo, que pesquisa, tá? No Brasil existem mais de 1.000 pessoas em situação não sei do que. Poxa, de onde você tirou isso? Comprove, prove, tá? Então, sempre que for falar de dados e pesquisas, fique atento. Ah, eu peguei do site X, eu ouvi isso no jornal tal, eu ouvi isso, né, segundo o fulano de tal. Então, é importante você falar, segundo as últimas pesquisas do IBGE do ano de 2008, não sei, mas é importante você comprovar, porque isso vai deixar o seu texto, vai sair do senso comum, vai ficar mais contextualizado, vai ficar diferenciado dos outros. Você também pode usar uma estratégia de citação, e como eu já disse no começo, essa citação ela pode estar relacionada a várias questões, a filósofos, a livros, a textos, a poesias, a filmes, a séries, a novelas, enfim, meu filho. Cita o que você quiser, mas cita e contextualiza. Eu sempre falo, não basta colocar a citação. Citação a gente tem um monte, mas contextualizar para você ganhar 200 pontos aí na competência 2 e 3, não é para qualquer um, hein? Outra questão que você pode usar, outra estratégia, digamos assim, são a questão de exemplos, fatos, experiências, tá? E cuidado quando você for utilizar esse tipo de estratégia, de exemplo, por exemplo, que esse exemplo ele tem que ser algo que foi reconhecido. Que quando você joga no texto, quando você coloca ele no texto, é um exemplo que ficou famoso. Não dá para colocar o exemplo que aconteceu lá na rua da minha casa, tá? Porque o seu corretor nem sabe quem é você. Então, vai ficar difícil ele te dar uma boa nota. Então, esse exemplo tem que ser algo que foi, por exemplo, mundialmente, nacionalmente falado, conhecido. De repente, você vai falar, por exemplo, de ataques. Então, fala do ataque na escola, né? Que aconteceu, quando que aconteceu. Mostra que você estava atento, que você ficou sabendo. Né? Então, esse exemplo, essa questão de experiências, coisas que aconteceram. O que seriam essas experiências? Coisas que aconteceram, que deram certo ou que deram errado e que dá para você colocar no seu texto, certo? Nas próximas aulas, a gente vai continuar com essa aula de análise de construção e aí nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa argumentação dentro do desenvolvimento e vamos falar, claro, da nossa maravilhosa proposta de intervenção, que tem que ser arrasadora, tá certo? Para que você tire uma nota excelente aí no Enem, tá certo, pessoal? Eu fico aqui, fico esperando vocês nas próximas aulas, né? Essa companhia nossa é muito bacana, para que a gente continue aí as nossas aulas de redação, tá certo? Um beijo, um abraço e até mais, galera. Tchauzinho, tchau, tchau.